Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo sobre a Divina Providência e hoje vamos começar um assunto muito delicado, mas delicado no bom sentido, por favor, porque se trata da relação entre o poder de Deus, a iniciativa de Deus, a graça de Deus ou a providência de Deus, se quisermos, e a liberdade do homem para fazer o bem. A questão da relação entre graça e liberdade. O poder de Deus de um lado e o livre-arbítrio do homem de outro. A Bíblia fala das duas realidades. A primeira, a soberania absoluta de Deus, a sua onipotência, a sua graça, que está presente em tudo, que governa tudo, que age em tudo. E por outro lado, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, Deus é livre. O homem tem a capacidade de decidir. Então, como se relacionar? Essa dupla realidade. De um lado, o poder de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. E do outro lado, o homem que decide. Obviamente que a capacidade de decidir pode levar o homem a pecar. Mas nós vamos ver aqui que é absoluta, é blasfemo, é um insulto, é uma ofensa inominável à santidade de Deus dizer que Ele empurra uma pessoa para pecar, que Deus tenta uma pessoa para pecar. Portanto, veremos que o livre-arbítrio perdura na natureza humana depois do pecado de Adão, ainda que tal capacidade fique debilitada na prática do bem, daí a necessidade da graça de Deus para que o homem retamente utilize essa sua capacidade, a capacidade de optar por Deus, optar pelo bem, optar pela graça de Deus, optar por fazer a vontade de Deus, isso de um lado, e do outro lado, a mais absoluta necessidade da graça de Deus. Quando se fala, Jesus, sem mim nada podeis fazer, veremos nessa parte do estudo sobre a Divina Providência, que isso não significa dizer que a necessidade da graça significa que o homem não tem mais autonomia, entre aspas. Como se Deus, por sua graça ser necessária, forçasse o homem a fazer o bem, obrigasse o homem a fazer o bem, e o homem não decidisse absolutamente nada, porque Deus o empurraria, porque Deus o forçaria, porque Deus o obrigaria a praticar o bem. Não também. Mas então, diga-nos, até que ponto, como se relaciona graça de Deus e liberdade do homem? Aqui entramos num dos mistérios insondáveis da providência. Aqui entramos num tópico que é absolutamente misterioso. De um lado, o homem decide por si, sua capacidade de entender e de querer permanece autônoma. É o homem quem pensa, é o homem quem decide, é o homem quem raciocina, é o homem quem quer. E isso Deus não viola, não tolhe, não coage, não condiciona, não obriga o homem a fazer o bem. Por outro lado, ninguém vem ao Pai senão por mim. E todo aquele que vem a mim, vem porque o Pai me enviou. A ação de Deus, que sem desrespeitar a capacidade do homem de pensar, se ele pensa, se ele sente nostalgia de Deus, já é Deus agindo na vida dele. Exemplo, na casa do meu pai
a comida em abundância e eu aqui passando fome. Ele está pensando em se levantar, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um servo. O simples desejo de Deus é uma iniciativa do homem, mas auxiliado pela graça de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Por outro lado, Deus auxilia sem tolher, sem coagir, respeitando a livre capacidade que Deus deu a todo ser humano de pensar e de decidir, de inteligir e de querer. Então vejam, não vai ser fácil com as minhas pobres palavras. Vamos buscar nas Escrituras, textos que ressaltam, de um lado, a soberania de Deus. Tudo está em suas mãos. Deus governa tudo. Com relação às demais criaturas, o domínio de Deus é indiscutível, não causa problemas. Porque a providência divina, nas coisas, nas realidades irracionais, isso me parece algo bem descontado entre nós. Mas, quando se fala o domínio de Deus sobre a capacidade da criatura de decidir, criatura humana, porque vamos falar mais para frente da criatura angélica, a decaída e a salva, portanto os anjos decaídos, os anjos maus, os demônios e os anjos bons. Os anjos bons não podem mais pecar. Já entraram na visão beatífica. Os anjos maus não podem mais se arrepender. Porque o pensamento dos anjos, a decisão dos anjos, não é por dedução, mas por intuição. É de uma vez por todas. Eles não voltam atrás. Submetidos um dia que foram à prova, eles tiveram, digamos assim, o exército de Deus se rebelou, se dividiu em duas partes. A parte rebelde, os anjos maus, e não se encontrou lugar no céu para eles. Já vimos isso, a batalha que aconteceu no céu, Apocalipse capítulo 12. Submetidos à prova, e não sabemos que prova foi esta. Satanás e seus sequazes optaram pela rebelião. Não se encontrou lugar no céu para eles. Já os anjos bons, quem como Deus, disse Miguel a Satã, segundo a antiquíssima tradição, para explicar a etimologia da palavra Miguel, que significa quem como Deus, entraram na visão beatífica. Mas as criaturas humanas, de um lado, aqueles que pecam, Deus não obriga ninguém a pecar. Permite que o homem, pensando e decidindo, opte pelo pecado, pelas trevas. Com relação à opção por Deus, Deus não obriga ninguém a fazer aquilo que lhe agrada. Por outro lado, sem a graça dele, sem mim nada podeis fazer. Mas agora vamos começar com um texto muito importante sobre esse assunto. Da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Vejam bem, é Deus quem realiza em vós o querer e o executar segundo o seu beneplácito. O que é o beneplácito? É o favor, é a prodigalidade, é a generosidade, é a bondade de Deus. Beneplácito é isso. Bem, é Deus quem realiza em vós o querer e o executar.
pergunto a todos vocês, será que esse versículo significa que Deus, realizando em nós o seu querer e o seu executar, que nós não temos mais o livre-arbítrio? Não. Cada um de vocês, internautas, cada um de vocês aqui sabe perfeitamente que Deus não força ninguém, nenhum de vocês, nem a fazer o bem, nem impede vocês, se quiserem, de praticar o mal. Querem um âmbito da vida de cada um de nós, onde a gente prova isso? O pensamento. Quem é que segura o pensamento? Deus? Não. Vocês pensam aquilo que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. E se quiserem, falam o que quiserem. Dizem aquilo que querem. Decidem como querem. E ninguém obriga. Nem Deus. Vocês a falar, agir, pensar. Então, o que significa esse versículo? Por favor. A resposta não vai ser dada agora, porque antes nós vamos, esse é o texto principal, para refletirmos sobre a relação entre graça e liberdade, entre o poder de Deus, o auxílio de Deus de um lado e o livre-arbítrio do outro. Lembrem-se de nosso Senhor Jesus Cristo, a frase mais importante sobre esse argumento é: sem mim nada podeis fazer. Vamos ao outro texto, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, João capítulo 15, versículo 5 e Filipenses capítulo 2, de 12 a 13, apresentam, só aparentemente, um grande problema. Mas eu disse só aparentemente, porque os padres da igreja vão nos ajudar a compreender que essa aparente dicotomia, essa aparente contradição entre graça de Deus de um lado e liberdade do homem do outro, essa dicotomia é só aparente. Não existe absolutamente nenhum problema na frase de Jesus, aqui em João capítulo 15, versículo 5, e na frase do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, de 12 a 13. Mas vamos complicar um pouquinho mais, citando outro texto de nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 12, versículo 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Pergunta: essa atração de Jesus se parece com a de um imã? O imã que atrai contra a vontade de quem quer que seja, ou seja, forçosamente. Estaria nosso Senhor Jesus Cristo dizendo aqui que todos obrigatoriamente, contra a sua vontade inclusive, aqueles que não querem, serão atraídos a Ele? Se assim é, onde fica o livre-arbítrio? Será que Jesus, dizendo isso, está insinuando que todo mundo vai para o céu, até os demônios, que serão atraídos por Ele? Resposta negativa. Jesus não quer dizer isto com esta afirmação. Mas vamos a outra, porque é preciso complicar mais ainda para depois descomplicar. Filipenses capítulo 2, o famoso hino cristológico, Filipenses 2, de 9 a 11, vamos ler em voz alta, olhando para o telão. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. E agora? O texto é claro. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre. No céu, nenhum problema. Na terra, tem problema. E nos infernos, tem problema. Se, nessa frase, se entende que Deus Todo-Poderoso estaria insinuando pelo apóstolo Paulo que todo mundo na marra tinha que reconhecer a soberania de Jesus. Não é verdade. Não é verdade. Mas então o que significa? Diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. No céu, na terra e nos infernos. Onde fica o livre-arbítrio das pessoas humanas? Já que o livre-arbítrio dos demônios já está definido. Ele não vai adorar Jesus jamais. No céu, todos já adoram. Será que esse texto significa que o livre-arbítrio da criatura humana não vale grande coisa? Não é a resposta. Mas a explicação, vamos ver bem mais para frente. Eu citei os textos, aspas, supostamente problemáticos, justamente para que a gente perceba logo que eles terão uma resposta. E uma resposta que não é muito difícil, não. Mas primeiro, é preciso nós situarmos as duas coisas na Bíblia, ainda que elas estejam em textos separados. A Bíblia não fala tudo num único versículo. Iniciativa de Deus, soberania de Deus, há textos que só falam disso. Livre-arbítrio do homem, há textos que só falam disso. É perigoso, porém, você pegar um texto que fala da soberania de Deus e ler o texto fora do contexto maior, texto sem contexto é pretexto, e concluir, o homem não tem livre-arbítrio. Da mesma forma, você pegando certos textos da Bíblia, que exaltam o livre-arbítrio, que falam de que o homem é capaz de decidir livremente, sem que ninguém o force, na prática do mal, sem o auxílio de Deus. Ele faz porque ele quer. Na prática do bem, com o auxílio de Deus, sem, porém, que Deus force, coaja, viole, diminua a liberdade do homem. Está claro? Então, um princípio básico que nós já sabemos de longas datas, estudando a Escritura aqui, é que um versículo da Bíblia sozinho não pode ser argumento para dirimir um assunto tão complexo quanto este. Está claro? São muitas as passagens na Bíblia e é preciso investigá-las para depois tentar uma composição, isto é, uma síntese dessa relação misteriosa entre a iniciativa de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, o auxílio de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, que auxilia o homem de um lado e o livre-arbítrio do homem do outro lado. Sem que o homem nada faça sem a graça de Deus, por outro lado, tudo faça com a graça de Deus, porém sem perder o livre-arbítrio. Ficou claro? Vamos então agora a Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 30, é o primeiro texto que fala da soberana vontade de Deus. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus está acima de tudo, Deus pode tudo, Deus age em tudo, ainda que por tudo devamos entender, dependendo do assunto,
matizar o grau da sua intervenção, o grau da sua participação, ou, se quisermos, o grau da sua permissão. Romanos, capítulo 8, de 28 a 30. Todos juntos. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Percebam que a participação de Deus, na verdade, a iniciativa dele na nossa vida, remonta à eternidade. Deus age, entre aspas, em nossa vida antes que venhamos à existência, sem que existíramos. Como assim, Dom José? Os que ele distinguiu de antemão. Quando é que Deus nos distingue? Antes que eu te formasse no seio de tua mãe, eu te escolhi, eu te consagrei. Diz o Senhor Deus ao profeta. Deus nos distingue desde toda a eternidade. Somos amados e queridos por Deus antes de virmos à existência. Desde o Ab eterno, Deus nos distingue. O ato de Deus nos distinguir é eterno. Nunca teve um princípio. Eternamente distinguindo-nos, predestina-nos. Olha o verbo, por favor, volte. Aí. Sim. É no versículo 29, distinção e predestinação. Também os predestinou. Somos predestinados à santidade. Já vimos aqui que não existe predestinação para o inferno. Essa é uma doutrina defendida por Calvino, João Calvino, um discípulo de Martinho Lutero, de quem Calvino se separou de Lutero. Ainda durante a vida de Lutero, Lutero viu o protestantismo se dividir, se ramificar, e Calvino defendia essa doutrina. Pois bem, distintos eternamente, predestinados eternamente, predestinados para o céu. Atenção! Versículo 29, para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. E Cristo é livre. Dentro de nós, em nós, existe a capacidade de pensar e de decidir. Capacidade esta que Deus tem. Portanto, não fomos distintos eternamente, predestinados eternamente a sermos fantoches, a sermos criaturas sem a capacidade de entender livremente e a capacidade de decidir livremente. Não, fomos predestinados a quê? A sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aos que ele predestinou, chamou. O chamado supõe o vocare de Deus, vocar é chamar. A vocação que Deus dirige a cada um de nós é o chamado, que supõe, por suposto, a resposta. Todas as criaturas na Escritura a quem Deus Todo-Poderoso se dirigiu foram criaturas que tiveram intactas,
a sua capacidade de entender e de querer. Vejamos uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Vocês já sabem no Novo Testamento quem é a criatura que foi visitada por um arcanjo. Mas vamos ao Antigo Testamento. Moisés, tira as sandálias, porque a terra em que estás pisando é uma terra santa. Moisés não foi forçado por Deus a tirar os calçados. Antes ele olhou para a sarça e disse: eu vou me aproximar para entender esse fenômeno. Ele não entendia. A sua capacidade de entender não foi violada por Deus. Ele pensou, ele refletiu, ainda que não entendesse aquilo que estava vendo. O que estava diante dos seus olhos não lhe entrava na cabeça. Capacidade de entender. Tira as sandálias. Deus intima, sem violar a liberdade dele, a que faça uma coisa. E ele tira, não forçado. Agora vamos ao Novo Testamento. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, sem compreender aquilo que estava acontecendo, escutou o anjo falar. A proposta de ela ser a mãe do Salvador foi anunciada com todas as letras. Depois, a capacidade de entender da Virgem. A primeira frase de Nossa Senhora foi uma pergunta. Algo que é típico de quem pensa. E a capacidade de pensar da Santíssima Virgem não foi violada, não foi tolhida. Até porque, se fosse, nem tinha razão de o anjo explicar nada. Você tem que aceitar e ponto final, porque você é uma fantoche, você é uma marionete nas mãos de Deus. Nada disso. Deus, por meio do anjo, se debruça sobre a criatura livre para pensar e para decidir. Depois que o anjo explicou para ela, que perguntou como se fará isso se eu não conheço homem algum, ela livremente aderiu. Ela livremente consentiu. Eis aqui a serva do Senhor. E depois o anjo se afastou. Então, aqui, os verbos designou. Depois predestinou. Depois chamou. Depois justificou. E depois glorificou. Supõe, de um lado, a iniciativa absoluta, soberana, gratuita e infinitamente poderosa de Deus de um lado. E do outro, a criatura que adere, a criatura que consente, a criatura que acolhe, que aceita docilmente e livremente. E livremente, e livremente. Vamos agora a Romanos 9, de 10 a 21. É um texto um pouco longo, mas importante. Romanos 9, de 10 a 21. E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos de um só homem, Isaque, nosso patriarca. Antes mesmo que fossem nascidos, e antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, gravem isso, que depende não das obras, mas daquele que chama, foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum. Porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Por isso diz a Escritura ao faraó: eis o motivo por que te suscitei, para mostrar em ti o meu poder, e para que se anuncie o meu nome por toda a terra.
Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Tu me dirás, talvez, por que ele ainda se queixa? Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Onde então está a injustiça em ter Deus para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com muita paciência os objetos de ira preparados para a perdição? E segue. Então vejam, no versículo 19, por favor, São Paulo coloca uma objeção, fazendo às vezes de alguém que contesta a liberdade de Deus, dizendo, quem pode resistir à sua vontade? Então, São Paulo imagina um adversário, um opositor, alguém que discorda dele, e ele cria essa pergunta. Alguém poderia dizer, será que a gente pode resistir à vontade de Deus? Se ele tem essa liberdade de escolha, como diz o versículo 11, por favor, Wellington, versículo 11, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus. Será que porque Deus nos escolhe, não temos mais nenhuma liberdade? Volte agora para o versículo 16. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas da misericórdia de Deus. Pule agora para o versículo 19, ou seja, Deus nos escolhe porque Ele é misericordioso. Isso não significa dizer que porque Ele nos escolheu, não temos mais capacidade de decidir. Isso não é verdade. Versículos 19 em diante. Quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Absolutamente esse raciocínio segundo o qual, porque Deus é livre para nos escolher, porque Ele é absolutamente soberano em nos eleger para viver a santidade, para nos salvar, que o nosso livre-arbítrio foi violado, foi vilipendiado, foi desmerecido, foi agredido. Isso não é verdade. Absolutamente não é verdade. Pulemos agora para Romanos 11, de 33 a 36. É um texto muito bonito que tem duas interrogações que eu antecipadamente já digo a vocês, como pobre criatura que eu sou, como todos vocês. Quem pode compreender o pensamento de Deus? Ele que nos escolheu e, apesar disso, agindo na nossa vida, sem mim nada podeis fazer, não viola a nossa capacidade de entender, não viola a nossa capacidade de decidir, e apesar disso, agimos livremente, porém, sem a graça de Deus jamais conseguiríamos. Sem mim nada podeis fazer. É Deus que opera em nós o querer e o executar. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 13. Mas vamos ao texto que revela realmente a insondável, imperscrutável, abismal mesmo, um abismo imenso, que é o plano de Deus, que é a vontade de Deus, que é o poder de Deus, que é a magnitude da graça de Deus, todos juntos. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus, quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que ele seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória por toda a eternidade. Amém. Então, as três perguntas dos versículos 34 e 35 mostram bem que nós estamos diante de um mistério à luz da razão inexplicável. Sem nos violar, quando estamos na pocilga, Deus nos ajuda
a refletir. Sem violar nossa capacidade de decidir quando estamos nas trevas. A graça de Deus nos ajuda, nos eleva, nos leva a tomar consciência da gravidade do pecado. Sem mim nada podeis fazer. Vou levantar-me. Até onde a graça de Deus vai e até onde a liberdade do homem vai. A graça de Deus vai até onde? E a partir de onde vai a decisão do homem? Por favor, isso não é dito com clareza na Bíblia. Mas, por favor, quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Aqui estamos diante de uma manifestação docilíssima, ou melhor, em língua portuguesa é melhor dulcíssima. A dulcíssima paciência de Deus. O infinito respeito dele pela nossa, aspas, autonomia. Mas o seu auxílio. Ele auxilia sem violar. Ajuda sem tolher. Sem forçar. E leva o homem a fazer aquilo que agrada a Deus. Atenção, porque isso também se aplica até a quem nunca ouviu falar de Deus. Até a quem não é cristão. Na vida de quem não é cristão. Vamos a um texto. Quem é a figura famosa do livro dos Atos dos Apóstolos, que não era cristão, que temia a Deus, que rezava muito a Deus, pagão, eu disse pagão, a quem Deus Todo-Poderoso lhe aparece e diz, olha, suas orações foram ouvidas. Vai aparecer aqui uma pessoa, e essa pessoa vai batizar você. Estamos tratando de quem? De um centurião. No livro dos Atos dos Apóstolos, ele residia em Cesareia Marítima e a dezenas de quilômetros dali estava o apóstolo Pedro. E então o Senhor Deus manda, por meio desse centurião, homens ao encontro de Pedro. Venha aqui. E Pedro tem uma visão de uma grande toalha que cai do céu com muitos animais, e o Senhor Deus diz para ele, mata e come. Não, Senhor, de forma alguma eu posso comer aquilo que é impuro. Não digas que é impuro aquilo que Deus purificou. Muito bem, depois dessa visão, chegam os homens, e Pedro parte para a Cesareia Marítima. Cerca de o quê? 40, 50, 60 quilômetros dali, não sabemos mais de 60. Que centurião é esse? Cornélio. Deus agindo na vida de um pagão. Por favor, Atos dos Apóstolos. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte que se chamava Itálica. Era religioso. Atenção, estamos diante de um homem pagão que ainda vai ser batizado. É Pedro que vai batizá-lo, lá em Cesareia. Era religioso, ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Vejam, religioso pagão, religioso temente a Deus, pagão, religioso e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Vejam, por favor, vejam. Este homem viu claramente numa visão, pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o clamar, Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou, que há, Senhor? O anjo replicou, as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão que tem por sobrenome Pedro.
E ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falara chamou 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens, contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. Pois bem, agora, no mesmo capítulo, vejam, aqui nós temos um fato muito sugestivo. Um pagão, que vai ser batizado depois, quando Pedro chegar. E Deus já age na vida desse pagão. Um homem religioso, um homem temente a Deus. Agora vamos à frase do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, depois que ele chega lá. Versículo 34 do mesmo capítulo 10. Essa frase eu pediria a todos que gravassem. Eu pediria a todos que anotassem, que destacassem, ou pode ser na própria Bíblia, por favor. Versículo 34. Todos juntos? Então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. São Pedro aqui não se refere apenas aos batizados. São Pedro aqui não se refere apenas aos cristãos. É claro que a questão da salvação daqueles que não são cristãos, não pertencem à igreja, já foi tratada aqui. O Concílio Vaticano II, no capítulo 16 do primeiro documento chamado Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a igreja, Lumen Gentium significa luz dos povos, diz: aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho, mas se esforçam por viver de acordo com os ditames de sua consciência, podem, não sem a graça de Deus, obter a salvação, sem culpa. Sem culpa. Lembrem-se do que Jesus Cristo disse: a quem muito for dado, muito vai ser pedido. Muito vai ser pedido. Muito vai ser exigido. E a quem pouco for dado, pouco vai ser pedido. Uma pessoa que sem culpa nunca ouviu falar de Jesus. Pensemos, por exemplo, em todas as pessoas que viveram antes de Jesus. 30.000 anos antes de Cristo. 20.000 anos antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo. Não apenas no seio do povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, mas membros de outros povos, de outras nações, assírios, sumérios, acádios, romanos, gregos, macedônios, persas, etc. E essas pessoas todas vão para o inferno. Aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho, sem culpa sua. Não estamos falando daqueles com culpa. Existe a ignorância culpável e a ignorância inculpável. Ignorância culpável. Eu não conheço, mas podia conhecer. Não conheço porque sou preguiçoso, porque sou desleixado. Essa ignorância tem culpa. A ignorância inculpável é aquele que não sabe, mas não tem culpa, porque ninguém disse para ele. Reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Aquele que o temer e fizer o que é justo. Então imaginemos esse fulano que viveu 30.000 anos atrás em algum lugar da Ásia ou da África, nunca ouviu falar de Jesus,
O mundo dele é um mundo pagão, idólatra. As pessoas acreditam na existência de muitos deuses, enfim. Nunca ouviu falar do Evangelho, até porque o Evangelho é muito tempo depois. Mas viveu no temor a Deus, praticando o que é justo. Essa pessoa é agradável a Deus. Em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Agora, qualquer pessoa de Cristo em diante que ouviu falar do Evangelho, não tem culpa. Se tal anúncio for de tal forma distorcido, que obviamente não condiz com a verdade, tal anúncio evangélico. Mas, se trata do autêntico anúncio do Evangelho, foi-lhe anunciado, e nos tempos atuais, se alguém disser que é possível que haja grupo de pessoas tão afastadas, tão distantes, tão isoladas, que nunca ouviram falar do Evangelho, é possível que sim. Vejam a nossa Amazônia. É tão grande, tão majestosa, tão bonita, tão linda. A parte mais bonita do planeta é o Brasil, sem bairrismo, por favor, mas do nosso Brasil, a nossa Amazônia. Parece-me que há notícias de tribos indígenas absolutamente fechadas, que não aceitam o contato com o homem branco de jeito nenhum. Bem, se prova de que eles estão ali fechados, sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho, aplica-se esse versículo para eles, como para qualquer outros, de uma ignorância inculpável. Bem diferente é outra pessoa com acesso à civilização, aos meios que a civilização dispõe, TV, jornal, celular. Hoje o celular parece que comporta tudo, né? Você já nem precisa tanto de televisão e televisor. Pois bem, é bem diferente. Esse daí, eu me pergunto se na cidade de Brasília hoje, se no plano piloto hoje, e se na imensa maioria dos municípios brasileiros, se pode falar de uma pessoa que sem culpa nunca ouviu falar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se constatar isso, aplica-se esse versículo para ela. Eu, particularmente, ainda que teoricamente isso seja possível, eu acho, no Brasil, muitíssimamente muito difícil. De qualquer maneira, gravem esse versículo, por favor, porque a providência divina, e esse é o tema que estamos a tratar, tem meios misteriosos, desconhecidos para nós, para salvar essas pessoas de todas as nações que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho antes, durante ou depois o evento Cristo. Tem condições de salvá-las, ajudando-as sem violar sua capacidade de entender e de querer, a temer a Deus e a fazer o que é justo. Como isso acontece? Desconhecemos. Desconhecemos o plano de Deus. Deus não seria Deus se jogasse todas as pessoas que vieram à face da terra antes de Jesus no fogo do inferno, só pelo simples fato de elas não terem conhecido Jesus, de não terem ouvido falar do Evangelho. Isso não é verdade. Vamos ler bem devagar o versículo 35, que é fundamental para o assunto da divina providência fora dos limites do cristianismo, fora dos limites da Igreja Católica. Bem devagar. Mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Impressionante, impressionante. E aqui nós temos esse exemplo, poderíamos citar outros, como Ciro, rei da Pérsia, imperador pagão, utilizado por Deus como instrumento para libertar o povo do cativeiro de Babilônia e enviar esse povo de volta para a terra prometida.
Ciro, o meu ungido, diz o Senhor Deus pelo profeta Isaías, o meu ungido. E Ciro nem sabia disso, e foi utilizado por Deus. Moveu uma guerra contra o combalido, o agonizante Império Babilônio. Entrou em Babilônia, isto é, atual Bagdá, e autorizou que os hebreus que estavam lá há 70 anos voltassem com Esdras e Neemias para a terra prometida, para a reconstrução de Jerusalém, do templo, etc, etc. Então, um assunto apaixonante, um assunto que, por outro lado, atenção, porque eu tenho que matizar bastante isso. A doutrina da igreja diz que podem se salvar não sem o auxílio da graça de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Isso se aplica a cristãos e não cristãos, de todas as épocas. Quem faz fora dos limites do cristianismo o que é justo e quem teme a Deus em toda a nação e, portanto, agrada a Deus, só o faz com a graça de Deus. Sem mim nada podeis fazer. E é aqui que o tema da providência divina adquire um caráter, uma dimensão espantosa. Cristo Jesus, sem mim nada podeis fazer, realizando grandes coisas num sumério, num acádio, num egípcio de 30, 40, 50 mil anos atrás, de 10 mil anos atrás, de 20 mil anos atrás, o próprio Cristo, com sua graça. Ah, mas Cristo ainda nem tinha se encarnado. Alto lá. Sem mim nada podeis fazer, disse aquele que se encarnou, mas aquele que se encarnou é Deus. E os merecimentos de sua paixão são aplicados para qualquer época. Se Adão foi para o céu, foi pela graça de Cristo. Se Abel foi para o céu, foi pela graça do Senhor Jesus. Se Abraão, Isaque e Jacó foram para o céu e estão no céu, o santo Abel, o justo Abraão, o justo Isaque, o justo Jacó, etc., os patriarcas, o justo Moisés, pela graça de Cristo. A graça de Cristo, portanto, que é necessária para a salvação de todos os homens. Deus quer que todos se salvem, e não existe salvação senão por meio de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso se aplica a pagãos, isso se aplica a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Tanto aquelas que vieram no tempo antes de Cristo, quanto aquelas que durante o tempo de Cristo e após Cristo, sem culpa delas, nunca ouviram falar de Jesus. Para aqueles que ouviram falar de Jesus e não o acolheram e o rejeitaram, valem várias máximas de Nosso Senhor, como por exemplo, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. E outra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E outra, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas como podem crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Lembram da problemática do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulos 7 e 8? Bem, então, essa questão fascinante ao extremo é a que nós vamos desdobrar, se Deus quiser, no próximo sábado. Eu espero que a abordagem com Cornélio e com o apóstolo Pedro e com alguns textos da Escritura, essa abordagem tenha despertado mais ainda o nosso interesse para o estudo sobre a divina providência, que está chegando num momento crucial, porque depois desse assunto vamos à última parte do estudo, que é a providência divina e a experiência do mal, que é a parte mais delicada no bom sentido, por favor. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Boa noite.